Olá pessoal, aqui é o Everton do canal Contos e Causos de Arrepiar. Como vão vocês? Espero que todos bem. Hoje vamos ouvir mais um conto inédito no canal. Então não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, comentar, compartilhar com os amigos e clicar no sininho de notificações. Na descrição desse vídeo vou deixar os links de acesso ao meu e-book, o Contos e Causos de Arrepiar, que já está disponível nas plataformas Amazon e Hotmart. Se trata de uma coletânea de 15 contos, selecionados especialmente para vocês. Deem uma passadinha lá. Pessoal, não se esqueçam, temos a nossa live marcada no sábado, para as 22h30. Estou fazendo as lives lá simultâneas entre o YouTube e o TikTok. Aguardo todos vocês. Um bom conto a todos. O pulso do abismo. O relógio no pulso de aço não marca apenas as horas. Ele marca a minha distância da vida. Meu nome é Elias. Sou mergulhador de saturação há 12 anos. Para a maioria das pessoas, o oceano é um lugar de férias, de ondas que quebram na areia e sol. Para mim, o oceano é uma massa escura, fria e indiferente, que tenta me esmagar a cada centímetro que desço. Estou na plataforma P-54, em algum ponto incerto no Atlântico Sul. O trabalho de hoje parece simples no papel. Inspeção de rotina na coluna de sustentação número 4. Relato de vibrações anômalas, vindos da engenharia, lá em cima. Eles sentem o aço tremer nos pés deles, a 500 metros da superfície, e acham que é uma falha estrutural. Mas o aço não treme sozinho. Entro no sino de mergulho. O cheiro é o de sempre. Metal úmido, suor confinado e a mistura de hélio e oxigênio, que deixa nossa voz ridícula, mas que é a única coisa que nos mantém vivos nessa pressão. Quando as travas se soltam e o sino começa a descer, o mundo azul claro desaparece em segundos. O azul vira marinho, o marinho vira chumbo, e o chumbo vira breu absoluto. Aqui embaixo a luz não existe, a menos que você a leve consigo. Elias na escuta. Pressão estabilizada em 30 atmosferas. Como está a visibilidade? A voz do supervisor estala no meu fone. Soa distante como se viesse de outro planeta. Visibilidade a 2 metros no máximo. Muita suspensão na água hoje. Respondo forçando a calma. Saio do sino. O cordão umbilical, aquele feixe de mangueiras que me traz calor, ar e voz. Flutua atrás de mim como uma veia exposta. Meus pés tocam a base da coluna 4. O metal é coberto por uma crosta espessa de cracas e sedimentos milenares. Ligo a lanterna de alta potência. O feixe corta a escuridão e revela o aço. Eu deveria começar a raspagem para a inspeção, mas algo me detém. Eu não estou ouvindo a plataforma. Geralmente uma estrutura desse tamanho range. Ela reclama do peso do petróleo. Ela canta com a correnteza. Mas hoje, a coluna 4 está em silêncio. Um silêncio que vibra. Eu encosto a palma da minha luva reforçada no metal. No início, acho que é a minha própria pulsação, acelerada pelo medo subconsciente. Mas o ritmo é muito lento, muito pesado. Um intervalo de 10 segundos. O aço está morno. Não deveria estar morno. A essa profundidade, a água deveria estar roubando cada caloria do meu corpo. Mas o metal sob minha mão parece
Vivo. O silêncio do aço sob a minha mão era interrompido apenas pelo chiado constante do rádio. Eu precisava confirmar se o que eu sentia era real ou se a mistura de gases estava começando a brincar com a minha percepção. Base, aqui é Elias. Cheguei à cota de inspeção na coluna 4. Confirmo o contato tátil com a estrutura. Câmbio. A resposta veio um estalo de estática. A voz do supervisor de mergulho. O Marcos. Soava mecânica. Copiado, Elias. Como está o gradiente térmico? Os sensores de superfície indicam uma flutuação estranha na base da camisa de aço. Verifique o termômetro no seu umbilical. Eu olhei para o mostrador digital preso no meu pulso. Os números oscilavam. Marcos, o termômetro está marcando 28 graus Celsius. Na face do metal. Repito, 28 graus. Isso é impossível para essa profundidade. A água ao redor está a 4 graus, mas a coluna está emitindo calor. Câmbio? Houve um silêncio longo do outro lado. Eu podia ouvir o som de teclados sendo batidos lá em cima, na sala de controle climatizada. Elias, verifique sua mistura de hélix. Sua taxa de oxigênio está nominal? Verifique se não há indícios de narcose. Não há nada no projeto da P-54 que gere calor nessa zona da coluna. É apenas aço e concreto na sustentação. Eu sei o que diz o projeto, Marcos. Minha voz subiu um tom, ecoando metálico dentro do capacete. Mas o aço está pulsando. Eu sinto na palma da luva. É um ritmo de 6 batimentos por minuto. É lento, mas é forte. Câmbio. Negativo, mergulhador. Deve ser ressonância harmônica das bombas de extração. Ignore a sensação térmica por enquanto e inicie a limpeza da zona de solda. Precisamos das fotos da fissura. Prossiga com o protocolo. Eu respirei fundo. O hélio deixa o ar seco com um gosto de metal velho. Peguei a espátula pneumática e encostei na crosta do sedimento que cobria o aço. No momento em que a ferramenta tocou a superfície, um som agudo atravessou a água. Não foi um barulho de metal raspando em metal, foi um ganido. Um som de algo vivo sendo espetado. A vibração foi tão forte que minha lanterna escapou da alça de segurança por um segundo, flutuando no abismo. O feixe de luz girou bruscamente, iluminando por um milésimo de segundo o que estava abaixo de mim. O leito marinho. Base! Gritei, enquanto agarrava o umbilical para não perder o equilíbrio. O que foi isso? Foi um pico de pressão? A coluna se moveu? Aqui não acusou nada, Elias. Mantenha a calma. Seus batimentos estão em 110. O que você viu? Eu recuperei a lanterna e apontei para baixo. Meus pés estavam a apenas 3 metros do fundo lodoso do oceano. No projeto, o chão era areia e cascalho. Mas o que a luz revelava agora era uma textura diferente. Era rugosa, cinzenta e cheia de veias que pareciam cabos submarinos, mas que latejavam com o mesmo calor da coluna. Marcos, a plataforma não está cravada no leito marinho. Minha voz falhou. A gente não furou o chão. A gente perfurou algo que estava dormindo sob ele. A coluna 4 está cravada na carne de alguma coisa, Marcos. Eu acho que ela está acordando. O chiado no rádio mudou de tom. Clarice, a coordenadora geral da base, assumiu o canal principal com uma voz que tentava mascarar a urgência. Mas o estalo seco entre as palavras entregava a tensão lá em cima. Elias,
aqui é Clarice. Esqueça a raspagem. Os inclinômetros da plataforma acabam de acusar um desvio de 3 graus para bombordo. A estrutura inteira está oscilando e não há correnteza marítima que justifique isso. Relate sua posição visual agora. Câmbio. Eu apontei a lanterna para baixo, tentando ignorar o tremor das minhas próprias mãos. O feixe de luz batia naquela estrutura cinzenta e rugosa. O que eu achava que eram cabos submarinos começou a se contorcer. Eram nervos do tamanho de troncos de carvalho. Clarice, a base da coluna 4, ela não está no solo, eu gaguejei. O hélio deixando minha voz estridente e desesperada. Ela está cravada em algo orgânico. Imagine uma baleia, Clarice, mas uma baleia que ocupa quilômetros de extensão. O aço da P-54 perfurou a pele dessa coisa. A vibração que vocês sentem lá em cima são os espasmos dela. Câmbio. Houve uma pausa longa. Eu ouvi a Clarice dando ordens rápidas para a equipe de engenharia ao fundo, pedindo para checarem os sensores de pressão hidráulica. Elias, mantenha calma. Estamos detectando uma liberação maciça de gás metano subindo do leito. Se a estrutura se mover mais 2 graus, o risco de colapso estrutural é real. Inicie o protocolo de retorno imediato ao sino de mergulho. Agora. Câmbio. Eu tentei me impulsionar para cima, mas quando puxei o umbilical, ele não cedeu. Eu olhei para trás, a mangueira amarela que me ligava à vida estava passando por dentro de uma fenda que se abrira na areia. O chão estava se fechando sobre o meu oxigênio. Clarice, o umbilical está preso, gritei sentindo o suor escorrer por dentro do capacete, ardendo nos meus olhos. Algo no fundo, uma dobra de tecido ou carne fechou sobre a linha de ar. Estou ancorado aqui embaixo. Clarice? Mergulhador, ouça minha voz. A voz de Clarice agora era um comando absoluto, tentando me tirar do pânico. Não lute contra a linha. Estamos tentando aliviar a tensão do guincho lá em cima. Elias, olhe para a sua direita. O RUV, robô submarino, está descendo para cortar o que quer que esteja prendendo você. Mantenha a iluminação na zona de obstrução. Eu virei a lanterna, mas o que vi não foi o robô. A uns 10 metros de distância, no meio daquela massa cinzenta que eu chamava de chão, uma fenda imensa se abriu. Não era uma dobra de pele, era uma pálpebra. E por trás dela surgiu um globo ocular que parecia uma lua de obsidiana, refletindo a luz da minha lanterna com uma inteligência fria, antiga e monumental. Aquele olho não me via como um homem. Eu era apenas um parasita, um mosquito de metal picando sua pele de eras. Clarice! Minha voz era um sussurro que quase não ativava o rádio. Ela acordou. Ela abriu o olho e ela está olhando diretamente para mim. O som do meu próprio pânico preenchia o capacete. O umbilical, minha única linha de vida, estava preso naquela fenda de carne ancestral, que se fechava como um torno, e diante de mim aquele olho de obsidiana, imóvel, mas transbordando uma inteligência terrível. Elias, aqui é Clarice. Mantenha o foco na minha voz. A voz dela cortou o chiado do rádio, firme, mas com uma nota de comando que eu nunca tinha ouvido. O ROV-1 já ultrapassou os 250 metros. As câmeras térmicas dele estão fritando com o calor que emana desse organismo, mas as pistas hidráulicas estão operacionais e ele está chegando. Não lute contra a pressão, ou você vai romper o lacre do capacete. Pelo canto do visor,
Vi uma luz azulada e fria descendo rapidamente. O Ruve, um bloco de metal e sensores, aproximou-se zumbindo, seus propulsores lutando contra a turbulência bizarra que a criatura criava ao se mexer. Eu vejo ele, Clarice, gritei. Mande ele cortar a borda da fenda. O umbilical está sendo esmagado. Meu fluxo de oxigênio está caindo. Copiado? Elias, o operador do Rove já está em posição. Iniciando o corte de emergência em 3, 2, 1. As garras de titânio do robô avançaram sobre a massa cinzenta que prendia meu cabo. No momento em que o metal frio do Ruve tocou a carne da criatura, o mundo inteiro pareceu vibrar. Não foi um tremor comum. Foi uma onda de choque que atravessou a água, empurrando meu corpo contra a coluna de aço da plataforma. Então aconteceu o que a ciência dizia ser impossível. O som começou como um trovão abafado, vindo das entranhas da terra, um rugido que não precisava de ar para se propagar. Ele vibrou nos meus ossos, nas anteparas da plataforma, e subiu. Subiu até atravessar a coluna de água e romper a superfície. Lá em cima, Clarice e toda a tripulação da P-54 ouviram o que nenhum ser humano deveria ouvir. Um grito ancestral, carregado de fúria e de uma solidão de eras, que fez as águas ao redor da plataforma ferverem. Elias, o que foi isso? A voz de Clarice perdeu o tom profissional por um breve segundo. Eu ouvi o alarme de abandono de plataforma, tocando no fundo do rádio. A estrutura está inclinando em 10 graus. O leito marinho está se erguendo. Elias, saia daí agora! O Ruve cortou. Eu estou livre, gritei, sentindo o umbilical soltar-se bruscamente. Mas Clarice, ela não está apenas acordando. Ela está subindo. Ela quer se livrar do que cravamos nas costas dela. O chão sob meus pés simplesmente desapareceu, transformando-se em uma parede de carne que subia em direção à superfície. Eu era um minúsculo grão de poeira, sendo levado pela força de um deus marinho, que decidira que o sono havia acabado. O mundo era um redemoinho de água turva e bolhas de gás metano, que subiam como balas em direção à superfície. Eu não nadava, eu era arremessado. Um umbilical chicoteava ao meu redor enquanto eu via, pelo visor do capacete, a coluna de aço da P-54 se retorcer como um graveto de fósforo. Elias, o sino! Entre no sino agora! O grito de Clarice no meu rádio era quase abafado pelo som de metal rasgando metal. O guincho está no limite. Eu vou içar você, com ou sem descompressão. Se você ficar aí, você vai ser esmagado. Eu vi o sino de mergulho balançando violentamente, a luz interna piscando. Com um esforço sobre-humano, agarrei a escotilha e me joguei para dentro, selando a trava com a força de puro desespero. No segundo em que o vácuo se formou, senti um tranco. Clarice ordenara a subida em velocidade máxima. Lá fora, a escuridão do abismo estava sendo substituída por uma claridade doentia. A criatura não estava apenas se movendo, ela estava emergindo. Quando o sino finalmente rompeu a superfície e fui içado para o deck da plataforma, eu colei meu rosto no pequeno vigia de vidro temperado. O que vi me fez esquecer como respirar. A P-54, uma estrutura de milhares de toneladas, parecia um brinquedo de plástico montado nas costas de uma ilha viva. A criatura quebrou a superfície do Atlântico Sul, em uma explosão de espuma e ondas de 30 metros de altura. Não era um peixe, não era uma baleia, era uma cordilheira de carne acinzentada, coberta por placas que pareciam obsidiana incrustada em fósseis de eras que a história esqueceu. Sua extensão se perdia no horizonte, fazendo a plataforma parecer um ponto insignificante. Clarice estava no parapeito do centro de comando, estática. Todos os operários, os engenheiros e marinheiros, todos pararam. O alarme de abandono continuava tocando, mas ninguém se movia. Éramos testemunhas do impossível.
O monstro não rugiu novamente. Ele apenas respirou. O som daquela expiração na superfície foi uma ventania de furacão, que empurrou a névoa para longe. E então, lentamente, a massa colossal começou a tombar para trás. Vimos o olho novamente, agora sob a luz da lua e dos holofotes da plataforma. Ele não era apenas preto, ele brilhava como um espectro de cores que não existiam no arco-íris humano. Ele nos olhou uma última vez, um olhar de indiferença divina, e começou seu mergulho de retorno. A água ao redor da plataforma virou um redemoinho titânico. Centímetro por centímetro, a ilha viva foi engolida pelo oceano. O rastro de sua descida criou uma calmaria sobrenatural, deixando apenas o cheiro de ozônio e sal milenar no ar. Base, minha voz saiu num fio, pelo rádio que ainda estava conectado à sala de Clarice. Vocês viram? Digam que vocês viram! Houve um silêncio de quase um minuto. Então a voz de Clarice veio, trêmula, desprovida de qualquer autoridade técnica. Nós vimos, Elias, mas o mundo nunca vai acreditar que estivemos em cima das costas de um titã. Eu olhei para o radar. Não havia sinal de nada. O oceano voltara a ser uma massa escura e silenciosa. Mas eu sabia. Clarice sabia. E agora você que me ouve também sabe. A Terra não nos pertence. Nós apenas caminhamos sobre a pele daqueles que ainda não decidiram acordar totalmente. Contos e causos de arrepiar. Gostaram do conto? Então se inscreva no canal, curta o vídeo, comentem, compartilhe com os amigos e clique no sininho de notificações. Muito obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma ótima noite e até o próximo conto.